meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo no nosso canal, sem maquiagem, sem sacanagem, para a gente levar o noticiário esportivo do gigante da colina até a você, sob um ponto de vista distinto do qual a imprensa convencional e os passadores de pano te fazem pensar. Vamos trazer as notícias do Vasco sob um ângulo, sob um ponto de vista bem distinto. A gente vai falar aí sobre a situação da reapresentação do Vasco, Vasco pensando no Campeonato Brasileiro. Dia 12 tem jogo contra o São Paulo. O Vasco ganhou um desfalque. Eu vou explicar a situação. O Vasco liberou um jogador essencial do Fernando Diniz para a seleção brasileira. É uma vergonha. Pedro Paulo trabalhando a serviço aí da CBF. O seguinte, vamos falar aqui também sobre uma matéria que saiu hoje na ESPN, que o Vasco teme por não ter condições aí de simplesmente arcar com seus compromissos a partir de setembro, mesmo vendendo o Ryan, hein? A gente vai falar aqui. Vasco teme por não ter condições de arcar com seus compromissos e é essencial a situação de um novo investidor. Vamos falar aqui também sobre a situação do executivo de futebol, o homem forte. Vamos falar aqui sobre renovação de contratos e a chegada de reforços, porque sem dinheiro o Vasco vai ter que apostar em jogador aí que está retornando de empréstimo. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever, tá bom? Principalmente você que está descontente com o atual momento, cujo qual o Vasco da Gama vivencia. Hoje o Vasco da Gama se reapresentou no CT Moacir Barbosa. O Vasco tem um compromisso muito importante contra a equipe do São Paulo. O São Paulo que está a algumas posições ali na frente do Vasco, com 12 pontos. E é o seguinte, é um jogo de 6 pontos que o Vasco tem que vencer no dia 12. Bastante tempo aí para o Fernando Diniz montar a equipe e recuperar os atletas. No entanto, a gente tomou conhecimento hoje, tá, que o Ryan, hoje um dos principais jogadores do Vasco da Gama, essencial para o esquema do Fernando Diniz, poderá ficar de fora do jogo contra o São Paulo. Isso mesmo. Porque o Ryan foi para o Egito. Isso mesmo. Está lá com a seleção sub-20. Pedro Paulo liberou. Ele agora é parça do presidente lá da CBF e liberou o Ryan. E foi contra a vontade do Fernando Diniz, passando por cima do Fernando Diniz, que não queria que o jogador fosse liberado. Aí a situação é a seguinte: o Ryan tem 3 jogos lá contra a Islândia, a Arábia Saudita, e no dia 10 de junho, o Ryan defende a seleção brasileira contra a Coreia do Sul. O jogo do Vasco é no dia 12. O jogo é no Egito. Irmão, aí eu quero saber o seguinte: estão ou não estão de sacanagem? Vai dar tempo para o Ryan chegar aqui? A seleção brasileira joga no dia 10, né? O Vasco joga no dia 12. Se perder o Ryan, vamos com quem? Quais são os reforços de impacto, de peso que Pedro Paulo trouxe? Garré, Lloyd. Vamos a Deus dará. É assim, desse jeito.
Como se não bastasse eles darem 10 dias de folga para os atletas na paralisação do Mundialito, ainda cedem para a seleção brasileira o Ryan. E eu vou cobrar aqui, tá? Próximo jogo que o Vasco for roubado por arbitragem, eu vou cobrar aqui no meu canal para o Pedro Paulo ir lá chorar o presidente da CBF, porque ele tá assim, ó. Tá licenciado, né? Tá viajando, mas não quero ser chato. Aí o Fernando Diniz tem que se virar. Por quê? Ele foi obrigado a incorporar no elenco o GB e também o Zuccarello. Ficou uma pressão muito em cima aí desses jogadores aí. O Vasco não se tornou safo, né? O Vasco ficar desse jeito. Prometeram jogadores de nível de seleção brasileira. Mas aí a situação é a seguinte, pessoal. Onde sai essa matéria aqui da ESPN? Isso mesmo, cara. A ESPN, segundo a apuração, diz que a folha do Vasco é de 15 milhões e 700 mil reais por mês, a quinta maior folha do Brasil, e que o Vasco teme não ter caixa para honrar compromissos até o fim de 2025. É isso aí, meu irmão. A ESPN apurou que existe um temor com relação ao caixa, os compromissos até o fim de 2025. Caso não aconteça um acordo com o investidor até o mês de setembro. Olha onde Pedro Paulo está levando a gente. E tem gente aí que está putinho em grupo de WhatsApp que eu estou criticando essa diretoria de merda. E eles estão contando aqui com a classificação na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e a venda do Ryan para ter dinheiro em caixa. Não foi para isso que o Vasco se tornou sábio. E ainda falaram aí que vão processar o Laureano. Ó, meu medo. Ó o meu medo de vocês, seus pela-saco. Pela-saco. Aqui tem que ser denunciado. Vocês não estão pagando porra nenhuma. O RCE foi lá para a conta do Papa, foi para a recuperação judicial, vocês não estão pagando imposto, vocês só estão pagando fornecedor, certo? E jogador. Só vai ter dinheiro até setembro, certo? E vocês aí vão ter que vender ativos, né? E aí a situação, como se não bastasse a gente ir para 20 dias sem o diretor executivo de futebol, hoje o Vasco não anunciou, potencial construtivo não é anunciado, nada nesse clube, reforma de São Januário, nada, né? Nada é anunciado. Então a situação é a seguinte, o Vasco mais um dia sem diretor executivo de futebol, e aí, sem grana, o Vasco vai contar com jogadores que estão voltando de empréstimo, como é a situação do Leandrinho, certo? O Vasco aí, o Leandrinho não vai ficar no Al-Shabaab, segundo a gente tomou conhecimento hoje, e assim o Vasco vai aproveitar a base. Irmão, pode ser que dê certo? Pode, mas está todo mundo aí se reforçando. E foi o que eu falei ontem na live. A torcida tinha que tomar de assalto antes que o Vasco caia pela sexta vez. Mas não adianta. E mais uma coisa aqui que eu quero dizer aqui, certo? Pô, o cara tem a consciência que só tem dinheiro até setembro, meu irmão. Só até setembro que o cara tem dinheiro. O cara, ao invés de ir atrás de um investidor, ir atrás do Marinax, né? O filho dele estava aqui no Rio de Janeiro na semana passada. Irmão, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele está lá em Quito. Cada um, irmão, tem o Vasco da Gama que merece. Eu tenho pena daqueles que querem ver um Vasco forte, ganhando tudo, mas tá aí, né? Tá na moda dizer excelentes novidades, né? Fim da novela, agora vai. Tá aí. Obrigado pela atenção.
Vasco neles, a verdade prevalecerá. E o que tem para hoje é isso. Por quê? Aqui é sem maquiagem e sem sacanagem. E enquanto houver um Vaz mongol, a corrupção será imortal. Muito obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!